Hoje a live vai ser com a Leila Dato. Oiê, Tudo bem, Leila? tudo bem e você? Tudo bem. Estava esperando você entrar, dando um oi Todos pro pessoal. quietinhos, todos quietinhos em casa? Todo mundo em casa, né? Nessa Aham. quarentena. É o que podemos fazer, né, Leila? E É, claro, a gente fazendo a nossa parte, né? Ficar em casa, continuar produzindo conteúdos, ajudando o pessoal da nossa forma, né? Atendendo online, enfim, isso. nos adaptando também, né? E o pessoal, eu vejo bastante o pessoal se adaptando também nos seus negócios, né? Nos seus mercados, Eu para acho lindo, né? Eu atender. acho muito lindo isso. Porque, principalmente, né? Até eu postei no Stories agora um círculo que é você aqui, né, na zona de conforto, aí o próximo círculo é a zona do medo, aí o próximo círculo é a zona do aprendizado, e aí o próximo círculo é a zona de crescimento. Então a gente não cresce na zona de conforto. Exato. E só que a gente está tão acostumado, né? A gente está assim, primeiro todo mundo reclama, para depois ver isso como uma dádiva, como uma. Fala, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, né? Nossa, o mundo não vai mais ser o mesmo. Mas às vezes a gente tem até medo de falar assim e ser mal interpretada, né? Ah, sim, sim, sim. Claro que tudo tem desafios e de diversas esferas, né? Mas o que a gente pode fazer com o que a gente tem agora, né? É, Ah, estávamos acostumados com uma coisa, veio, né, uma um turbilhão necessidade, de uma uma situação. necessidade. Como eu posso ver isso, então, como algo bom para me adaptar e Principalmente para a começar? maior A maior preocupação do pessoal é com relação à economia, né? Empregos, tal, tudo. E a gente já trabalha online há algum tempo, né, Ká? Então, pra gente não mudou nada, né? Pra você ainda É, mudou porque você mudou. faz atendimentos principalmente de hipnoterapia, são presenciais, né, tal. Mas os atendimentos de coaching, né, e a geração de conteúdo, tudo já era home office, né? Tudo já era online. E a gente sabe o poder de transformação que isso tem, o poder de alcance, né? E a gente e tem gente que não, que nunca se imaginaria fazendo um atendimento online, nunca se imaginaria, né? E aí a gente vê as coisas. E sabe o que é incrível? Que eu acho lindo, lindo, lindo do ser humano? É que em uma semana, em 15 dias, eles tiram coisas do projetos, ou até assim, coisas do papel, que estavam engavetadas lá há muito tempo. Né? E que poderia ter. Nossa, por que não fez isso antes? Por que não, né? E engraçado assim, tá todo mundo trabalhando mais, né? Tá todo mundo trabalhando mais. Não sei o Newton, mas aqui em casa a escola manda coisa para fazer e o trabalho também aumentou, né? Então, assim, ninguém tá. Chega à conclusão assim, que no trabalho acaba enrolando, né? E que em casa trabalha de verdade, né? Tem que trabalhar, né? E o que às vezes falta nesse home office é a organização. Sim. Então, a pessoa começa de manhã e para só à noite. Tá ali trabalhando, né? Quando vê, É. esqueceu, E enfim. assim, eu vou falar que tudo é um aprendizado mesmo, né? Então, assim, na semana passada foi bem tumultuado, assim, mesmo porque a gente não tinha muita certeza das coisas, tal, tudo. Agora, essa semana a gente sentou todo mundo e conversou. E aí falou: olha, vamos fazer esse horário, vamos todo mundo dormir cedo, acordar cedo, né? Almoçar no horário certo, tomar café da tarde, as crianças, né, tal. E vamos jantar, todo mundo ter um momento de distração, tal. Então, quando a gente conversou com todo mundo, alinhou, aí o negócio fluiu. E outra coisa, local, assim, também, né? Local para estudar, né? Cada um tem um local para estudar. Meu esposo estava trabalhando na sala, estava meio tumultuado, a gente mandou ele pro quarto. Aí a gente montou uma mesa tal. E aí, nossa, tá fluindo super bem, fluindo muito bem. Mas assim, o principal assim que eu vejo é avanços assim muito rápidos, tanto na ciência, né? Aí a gente vê como a gente precisa dar valor para cientistas, né? Como a gente precisa dar valor para esse pessoal que dedica a vida
a descobrir curas, descobrir vacinas, né, tal. E a gente vê e assim, a colaboração, né? Eu acho que um sentimento de colaboração muito grande, né, entre as pessoas está se fazendo. E por que as pessoas eram egoístas? Às vezes as pessoas poderiam até ser, mas era cômodo aquilo, né? Por exemplo, oferecer, a gente que mora em prédio, né? Oferecer para um vizinho idoso a gente trazer alguma coisa da rua quando vai comprar. Você não poderia estarmos fazendo isso? Mas não, estava cada um na sua caixinha, né? Tava cada um na sua caixinha, né? Que a gente mora no apartamento, é uma caixinha. Exatamente. E aí E agora cresce o senso de coletividade, né? coletividade. Mas lembrando, né? Por que que então semana passada tava aquela loucura nos supermercados, né? Tava aquela loucura que a gente, meu Deus, as pessoas vão se contaminar no supermercado. Porque tava aquela loucura, né? Era Exatamente. justamente Mas o ser humano. Pode pode, falar. pode falar. Não, é que o ser humano, o primeiro senso, né? A primeira necessidade básica dele é de sobrevivência. Sim. Então, que nem o tema da nossa live, ser inteligência positiva. Por quê? Se a gente não tem uma inteligência positiva, a gente fica, assim, refém da inteligência da sobrevivência. Não é que a gente não é inteligente, é que a gente está no modo sobrevivente, a gente está apenas sobrevivendo. Então, qualquer coisa que abalar essa nossa sobrevivência, seja de emprego, seja de comida, né? Que o pessoal vai acabar, seja de álcool gel, de máscara, né, tal. Qualquer coisa que abalasse a nossa sobrevivência, a gente ficaria afoito, sairia do normal, né? E isso foi muito do que aconteceu semana passada. Hoje eu já recebi assim mensagens do pessoal falando, olha, tá mais calmo os supermercados, tal, dá para ir longe um dos outros e um risco de contaminação bem menor, né, tal. E isso é a gente ter inteligência positiva, né? A gente aproveitar, por exemplo, nessa situação que a gente está, muito bem, eu preciso ir no mercado ou eu tenho coisas na minha casa que, né, meu marido ficou. Porque quem trabalha com inteligência positiva sou eu, né? E ele falou assim, a gente não tem que ir no mercado, a gente não tem. Eu falei, não, eu tenho arroz até o final do mês, tenho feijão, tenho mistura, né, tal. Vai precisar comprar leite e pão, né? Porque a gente não toma leite de caixinha, tal, por conta de alergia. Então, a gente toma um leite específico, então vai ter que comprar leite fresco. Então, precisa comprar esse leite, né? E alguma outra coisinha, cebola, essas coisas que vai acabando, né? Feira, né? Feira. E aí teve feira aqui no prédio, foi super legal, só que daí o pessoal tava muito junto, aí não teve mais essa semana. Ou seja, eu falei assim, gente, assim, se a gente olhar na geladeira, se a gente olhar na despensa, tem coisas para você, mas assim, o ser humano fica tão tomado da inteligência de sobrevivência, né, da burrice, da sobrevivência, que ele sai desesperado para comprar as coisas, se coloca em risco de sobrevivência real, de contágio, né, tal. E tudo por conta de... Então, assim, a gente tem aqui na nossa mente, né, a Ká trabalha muito com isso, a Karine também, essa questão da sobrevivência, né? Então, a gente, depois que descobre isso, a gente nem julga mais ninguém, porque a gente fala assim, a pessoa está no modo sobrevivente, ela não sabe que ela pode estar no modo de inteligência positiva. Que se ela soubesse, ela já teria saído dali, né? Então ela é controlada pelo medo mesmo, pela apatia, né? Fica apático, fica pela ansiedade principalmente, né? Que é o mal do século, a pessoa fica com aquela crise de ansiedade e tal. E que muito olhar para as oportunidades, né? não A inteligência consegue. positiva baixa. Baixa, Não inteligência positiva, ela fala, meu Deus, não vou sobreviver, não vou sobreviver. Ela não consegue olhar para frente daquilo, né? E como que é, por exemplo, inteligência positiva? Eu até estava dando um exemplo do feirante, né? A gente faz feira há muitos anos, sei lá, uns 20 anos, com o mesmo feirante de fruta.
Então a gente manda pro WhatsApp dele já há um tempo. A gente manda pro WhatsApp dele, ele já separa, a gente chega lá e só pega. Então, o que esse feirante, no momento desse, poderia fazer? Passar a se entregar, né? Pega até a mão de obra dele, que vai montar a feira e tal, e passa a entregar. Né? Muita gente não consegue fazer feira, porque não tem horário certo, tal. Então, essa questão do feirante, por exemplo, eu vou ser muito sincera, o que está acontecendo aqui hoje, eu tô sem ovos, acabaram os meus ovos. E eu não acho ovo para alguém me entregar em nenhum lugar. Né? Eu já fiz um pedido, já veio me entregar o pessoal do Sou Prático, né? Lá da Joyce. A Joyce é uma cliente da Karine. E eles não tinham ovo. E eu tô desesperada, porque, por exemplo, para fazer um bolo precisa de ovo. Criançada em casa, acabou, né? Então eu falei assim, gente, amanhã é um dia que eu vou ter que comprar ovo, por exemplo, né? Porque acabou e tá nesse... Mas então, assim, a pessoa não consegue ver, olha, aconteceu o problema, tá, o que eu posso fazer para resolver isso? Imediatamente, antes de se vitimizar, ou de reclamar da circunstância, reclamar do presidente, reclamar do governador, reclamar da escola, o que eu posso fazer nesse momento? Apesar de, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A gente reconhece, não é que é todo mundo paz e amor, dá a mão, assim, não, abraça a árvore, né? Não é isso. A questão é, o que a gente pode fazer? Né? Tô nessa situação, o que eu não posso sair na rua, tá bom, mas o que eu posso fazer? Não posso ir correr na rua, o que eu posso fazer dentro de casa? Não posso atender o meu cliente presencial. O que eu posso fazer então para atender ele, a demanda, a necessidade dele de uma forma online, né? Eu estava com uma menina desesperada, assim, ela é fisioterapeuta, ela tem, como é que fala? Ela tem um estúdio de pilates, né, a Fernanda, e ela estava desesperada porque ela falou, Leila, o Crefito não permite que eu atenda online. Eu falei assim, mas assim, você dá uma aula online e tal, você precisa encontrar dentro Gente, brasileiro, ele é maravilhoso e ele é pessimista também, né? Porque, assim, brasileiro consegue achar brecha em tudo, né? Então, assim, deve ter alguma entrelinha na sua lei aí, na sua coisa que vai permitir. Depois, no final das contas, o Crefito, né, que é o tipo... a OAB dos fisioterapeutas, assim, né? O Crefito autorizou atender online. Então, ela passou a atender online e as funcionárias dela também, né? Mas a questão é, meu Deus, nunca teve tanta aula online de atividade física. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou dar aula sem cobrar? Mas já pensou que quando passar tudo isso, a pessoa vai ter feito uma aula com você, vai ter experimentado, sem ter ido, às vezes a pessoa não queria na sua academia, ou, né? E aí o fato dela ter feito uma aula online, ela fala assim, nossa, que legal, né? Deu para mim fazer. Às vezes a pessoa nem te conhece, mas Conhece. aí como ela receber um compartilhamento do que ia ter tua aula, ela vai fazer essa experimental online, ela vai gostar e ela vai depois participar das tuas aulas lá no teu estabelecimento, né? Então, na academia, né? E aí, assim, o que principalmente, né, como é que a gente... Então, assim, a gente tem aqui, né, essa inteligência positiva e essa... perguntar, o que é, então, a inteligência positiva e por que ela é importante? E não falando agora só nos tempos de coronavírus, né, mas como é que é... Você fala muito e você tem um programa Afina a Vida, né, Leila? Sim, sim. Nem falei. Também tem o show sabotagem, que é específico só para dar um show na sabotagem. Como é que as suas clientes chegam até você, como é que elas saem depois com essa show sabotagem, com esse fortalecimento, né, da inteligência positiva? Conta um pouquinho pra gente. Olha, primeiro assim, elas vêm super autocríticas, né? Elas acham que elas são as piores pessoas do mundo, que elas são cheias de defeito, elas não conseguem encontrar nelas muitas vezes vigor, forças, né?
adjetivos, né? Elas não conseguem encontrar adjetivos, gente. Se elogiar, não consegue, né? Isso durante o tempo, principalmente a mulher, a gente vai se doando demais, muitas vezes, né? Vai se doando para os filhos, para a carreira, para o relacionamento, tal. E às vezes a gente vai perdendo uma identidade. Quando vai encontrar, e tem algumas que vêm que eu falo assim, meu Deus, eu conheci ela nova e era uma pessoa super empoderada quando era jovem, assim, e de repente vem, assim, aos trancos e barrancos, sabe? Empurrando a vida, empurrando uma ansiedade. E eu falo assim, gente do céu, mas como é que foi que aconteceu isso, né? Onde essa pessoa perdeu a confiança dela, né? Que luta que ela tava, que ela perdeu essa autoconfiança, onde que foi isso, né? E aí a gente vai se redescobrindo, vai afinando a vida, não no sentido de afinar a cintura, mas no sentido de afinar a vida como uma música mesmo, né? E aí a gente vai descobrindo. E a questão é que dentro, assim, né, dentro da nossa mente, a gente sempre vai primeiro para o negativo por causa dessa história da sobrevivência. Então a gente absorve tudo que de negativo falam da gente ao longo da vida, ou todas as ocasiões que a gente passou por alguma coisa negativa, passou por alguma mágoa, tal, e a gente vai absorvendo isso, vai absorvendo. E aí, assim, gente, a Karine é espetacular para, tipo, desaflorar isso e ressignificar isso dentro de uma sessão de hipnoterapia. Eu já fiz e foi maravilhoso. E essa semana mesmo, aqui em casa, teve uma situação de estresse que eu falei assim, não, eu não vou segurar isso porque eu não quero que vire, não quero que vire tumor, né? E aí, gente, aí as pessoas vão assim, gente, que momento da vida, né? Na verdade, não é um momento, são vários, né? Durante todo o nosso crescimento, durante a infância, muitas vezes, todas as experiências que a gente foi tendo na vida, a gente vai ficando crítica demais, ou a gente vai criticando demais as outras pessoas, ou a gente vai se vitimizando e criticando muito o que está acontecendo, né? E aí a gente fica sem essa inteligência positiva, a gente olha sempre o copo mais vazio. A gente sempre olha o negativo primeiro. E falando ali do negativo, é muito normal ir para o lado negativo primeiro, porque pensando nas emoções básicas. Quais Sim. são as emoções básicas? Medo, tristeza, raiva, aversão. Negativo, negativo. Aí tem a felicidade, que é positiva. Então, olha quanto de negativo a gente tem de emoções primárias, né? Para ter felicidade, que é positiva. Só tem a felicidade de emoção primária? Meu Deus! É muita coisa, né? É muita coisa. Então... E aí a gente vai conseguindo... Então, assim, como que eu identifico isso, né? A gente precisa prestar atenção nos nossos pensamentos, né? Se a gente tem um pensamento... Deixa eu perguntar aqui pro pessoal. O pessoal aqui está assistindo. Vocês sabem o nível de inteligência positiva de vocês? Já fizeram algum teste para vocês verem? Que nem o QI, né? Vocês sabem quanto que está, não é que você tem, né? Mas como está o nível de inteligência positiva. Tem um teste muito legal. O pessoal que gente, é gratuito, inclusive, viu? O teste é gratuito. É um teste do livro que chama Inteligência Positiva, do Cesar Chamini. Esse aí! E ele é um neurocientista, né, de Stanford, e ele que desenvolveu o teste. Então, o teste é gratuito. O teste é feito lá nos Estados Unidos. Muita gente faz o teste e fala, Leila, recebi em inglês. Eu falei, porque foi feito lá. Tá vendo, né? E eles falam assim, nossa, mas não é possível. Como que a gente consegue... Como que vem tão certinho, né? Ó, as meninas falando, a Vivi já fez o teste, a Vivi... Essa semana, a Vivi já fez o teste, a Vivi, Paula... A Roseli Maciel também fez. Que está assistindo também já fez. Então, e eu falo que assim, né? Falei, faça esse teste para descobrir como tá a sua inteligência positiva e faz a família inteira fazer.
né? Porque é gratuito, faz a família inteira, se você trabalha, faz o chefe, os subordinados, porque, gente, quando você descobre que qual é a sua inteligência positiva, como está a sua inteligência positiva, como se a sua cabeça está trabalhando ao seu favor ou se está trabalhando contra. Então, se a sua cabeça está trabalhando contra você, aí você fica ainda mais... Porque, gente, isso faça novamente mesmo, Vanusa, porque assim, é interessante a gente ver essa evolução da gente, né? E assim, né, o de inteligência positiva, o QP, né, para a quociente de positividade, depende muito do nosso dia anterior. Então, se a gente teve um dia punk, tudo bem, ele dá mais para baixo. A gente está naquele dia, mas o importante é a gente ter essa consciência, né? Quando vem para consciência. E aí, vem para consciência também quem são os sabotadores, né? Eu brinco, eu tenho até aqui, ó. Eu brinco que é o Darth Vader e o Yoda, né? Ó, tem até aqui. Então a gente tem que ver se é o Darth Vader que está no comando, chamando a gente para o lado negro da força, ou se é o Yoda que está chamando a gente para o lado dos Jedi e que está ensinando, e está assim, fazendo com que a gente olhe a situação, né, de uma forma positiva. Mas, Leila, como eu olho de uma forma positiva? Gente, olha, então só terminando, no teste a gente descobre quais são esses sabotadores, porque a gente tem um Darth Vader aqui, só que ele tem os soldadinhos dele, né? E os soldadinhos dele é diferente para cada pessoa, porque depende da criação da pessoa, da personalidade e tal. Mas quando a gente descobre que aquele pensamento, ele não foi assim, ele não precisa ser, olha, nossa, a única verdade sua, que ele pode ser questionado, né? Que ele fala assim, olha, agora vai todo mundo perder o emprego, será? Né? Será que não tem outra alternativa? Será que não vai melhorar os empregos? Será que não vai criar novos empregos, criar empregos diferentes? Gente, meu Deus do céu, quem tem empresa de álcool gel, quem tem empresa de entregas, né? Nossa, gente, né? Então, sempre é assim, mas o importante é a gente aprender a olhar com esse olhar. E a gente só consegue aprender a olhar se a gente estiver com pensamentos Jedi, senão a gente vai só olhar para o lado negro da força mesmo, né? Então, quando a gente aprende isso, tem essa consciência, fala assim, olha o sabotador vindo. Aí você tem a força para falar, cala a boca, Darth Vader, né? Cala a boca, isso não precisa ser assim. E contrapor. Só nisso já vai fazer com que você respire, com que você tenha uma alternativa, você pense numa alternativa antes de se desesperar, antes de vir a ansiedade. Exatamente. E aí, então, então, tudo isso a gente descobre nesses testes. Gente, se ainda não fez, manda inbox aqui para cá, manda inbox para mim, a gente manda o link para vocês fazerem e bota todo mundo para fazer. Eu tenho um canal no Telegram. Lá no Telegram eu vou colocar os testes. Isso, boa, verdade. Vou colocar também. No meu link da bio, no link eu tenho um e-book sobre show sabotagem, né? E aí lá também tem o link para fazer e a explicação. Então, pessoal, entram lá no link da bio da Leila, depois vocês vão lá, depois. Depois vocês entram lá e baixam o e-book, lá vai ter os testes também, tá? Também. E assim, é muito legal porque o que faz a gente ativar esse Yoda aqui na nossa mente, tá? O que faz a gente ativar são coisas muito simples do dia a dia. Muito simples. Fala pra gente. Nós temos uns exercícios, né? Para elevar, para aumentar, para fortalecer essa nossa mente positiva, esse quociente de inteligência positiva. Fala aí pra gente. Olha, são 5 superpoderes, né? Os Yodas têm 5 superpoderes. O primeiro deles é a gente usar a gratidão.
ao final do dia, todos os dias, a gente agradecer, né? Então, ó, eu tenho esse livrinho aqui, que é do Afina Vida, e esse aqui eu comecei em março do ano passado, ele terminou em março desse ano. Todo dia escrever 3 coisas positivas. E não é um diário, porque no diário a gente escreve as coisas negativas também que aconteceu, né? Mas no livrinho da gratidão, a gente só escreve o que é positivo. Por quê? Porque a gente esquece. A gente, assim, o negativo a gente vai lembrar, mas o positivo a gente vai esquecer. Tanto por quanto desses motivos que a Ká falou, né? Dessas emoções básicas, medo, tristeza, raiva, revolta. Tudo isso fica gravado, a gente não precisa registrar. Agora, se todos os dias você escrever 3 coisas positivas que aconteceu aquele dia, e aí, no final do mês, você tem 90 coisas positivas que te aconteceu na sua vida. Ao final do ano, você tem mais de 1000. Então, não tem como você falar assim, ai, a minha vida é uma bosta, ai, a minha... Não tem como, porque você tem como, assim, ó, você tem uma prova física. E isso, isso eu tô falando na prática, mas internamente é um modo de gerar serotonina dentro do nosso, bioquimicamente, quando a gente está reconhecendo a gratidão, a gente gera um neurotransmissor do bem-estar. E por que a gente tem tanta gente com ansiedade? Por causa de baixas de hormônios de bem-estar. Baixa serotonina, baixa ocitocina. Ocitocina é o hormônio do abraço, por exemplo. O hormônio que as mães... que faz descer o leite para as mães, né? O hormônio que faz a mãe entrar em trabalho de parto, por exemplo. E todos nós precisamos desses hormônios. E a correria do dia a dia, né? A correria, essa loucura. Por isso que eu falo que esse negócio de coronavírus, gente, vai trazer muito mais bem do que mal para a humanidade. Para a humanidade, todo mundo parou. A Terra teve que parar, né? Parou. E aí a gente tem a possibilidade, a gente tem a oportunidade de resetar mesmo a nossa vida e partir daqui, sabe? Ser mais consciente, fazer compras mais conscientes, ser mais colaborativo, usar mais de empatia. Então, assim, o outro poder do sábio é usar a empatia. Para a sua família. Olhar para a família. Perfeito, né? Então, assim... O outro poder do sábio é a gente usar a empatia, né? Então, o que é a empatia? A gente olhar para a pessoa como se ela fosse a gente tentar entrar no sentimento dela. A pessoa falou isso, esbravejou, tal, tudo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no condomínio. A mulherada se reuniu, então todo dia, 9 horas da noite, só eu não ouço porque é do outro lado, né? Elas estão colocando músicas, louvores, tal, tudo. E tem quem se incomodou. E às vezes quem se incomodou não tá no grupo, não tá vendo o porquê daquilo, só tá se sentindo incomodado. Né? E aí eu até comentei, eu falei, gente, conversa com a pessoa. Às vezes a pessoa... Isso é usar a empatia, né? A gente... tentar entrar no sentimento do outro, entender a razão do outro e encontrar uma solução melhor, né? Às vezes é só uma conversa que a pessoa precisa. Então, isso é usar a empatia, a gente procurar inovar, né? A gente fazer as coisas de uma forma diferente e esse momento está pedindo demais para a gente fazer coisas de formas diferentes, né? A gente explorar a situação ao mesmo tempo. Por exemplo, veio a situação, tem que ficar em casa, tem que fazer... Como a gente pode continuar próximo da família? Né? Aí a gente lembra que o WhatsApp tem chamada de vídeo, que pode colocar até 4 pessoas na chamada de vídeo do WhatsApp. A gente lembra que tem aplicativos de reunião, que você consegue fazer o Zoom, né, por exemplo. Você pode... Maravilhoso. Eu tô vendo assim, muita gente usando o Zoom, descobrindo o Zoom, e falando, ai, o Zoom é... Eu amo. Né? Ai, a gente conhece o Zoom, é velho conhecido nosso. Né? Então, assim, isso. E assim, a gente, por exemplo, não sei se você fala com a sua mãe pelo Zoom, né? Mas a minha mãe nunca tinha usado o Zoom. Imagina, ela falaria assim, se não tivesse necessidade. Ai, pra que isso? Ai, não, eu não sei mexer nessas coisas. Mas quando teve a necessidade, rapidinho aprendeu, você entendeu? Então, isso aí a gente explorar a situação.
E uma que eu acho muito lindo é a gente se imaginar no futuro, né? Então, a gente se projetar daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. O que você gostaria de ter feito na situação atual? Não na situação só do coronavírus, mas em qualquer situação da sua vida, né? Às vezes, numa conversa que você tá vendo que o negócio, sabe, tá encrespando, você fala assim, tá bom, daqui 5 anos, o que eu teria feito? Na hora, muda a sua atitude, muda a sua linguagem corporal, muda tudo, e aí você consegue agir com mais sabedoria, né? E uma vez que você conhece o seu sabotador, que você fez o teste, você sabe qual é o sabotador que mais te atrapalha, você já prevê a ação dele. Por exemplo, o que mais me atrapalha é o prestativo. E ontem ele sambou na minha testa, por exemplo. Eu acordei fazendo bolo para as crianças, perdi minha aula, a aula pelo Zoom que o professor estava dando, perdi a aula, tal. Fiquei extremamente nervosa, por quê? Porque eu ouvi primeiro o sabotador. Então vejam vocês que às vezes o sabotador, a nossa mente sabota a gente fazendo bem para as outras pessoas, mas aí você deixou de fazer o bem para você primeiro. E isso faz toda a diferença. Eu falei, eu fui sabotada ontem. E é dia a dia, né? É um dia depois do outro, um dia depois do outro. A gente não vai ganhar sempre, mas se a gente ganhar 75% do tempo, né? 75% do tempo a mente está trabalhando ao seu favor, né? A gente sempre vai ter sabotador. Todo mundo tem sabotador. Não tem aquela pessoa que fala assim, eu não tenho. Não, todo mundo tem porque é um mecanismo de sobrevivência do ser humano. Né? A gente até fala assim, tem os sabotadores regionais, né? Por exemplo, o pessoal oriental, né, japonês, assim, eles têm tendência a ter um sabotador perfeccionista, né? Os americanos têm uma tendência. A gente é criado, né? Na verdade, nossa programação, no caso. Nossa programação. Mas isso não precisa ser verdade para sempre, né? Mas assim, precisa vir para nossa consciência. Primeiro, a gente não muda nada que ele não seja consciente. Então, precisa vir para nossa consciência. Ó, eu tento começar a arrumar as minhas coisas e não consigo. Muito provavelmente é o sabotador esquivo. que não deixa. O sabotador esquivo faz a gente fugir de tudo que é chato de fazer e tal, né? O sabotador esquivo faz a gente fugir disso. E às vezes procrastinar. E às vezes, assim, arrumar algumas coisas, mas às vezes eu já peguei pessoas, eu achava assim que seria difícil achar o esquivo, né? Mas nos atendimentos, eu peguei o esquivo, assim, numa situação que a menina, ela tava casando com um menino que ela tava vendo que ia acabar com a vida dela e dele. Mas ela tava, sabe, postergando, empurrando com a barriga aquela situação de medo de enfrentar. Tudo que, sabe? Quando ela enfrentou, ela falou assim, meu Deus do céu, era uma sabotagem mesmo, né? Porque onde já se viu, é melhor para ele, é melhor para mim, é melhor para todo mundo. E é assim, é uma delícia, assim, o meu esposo fala assim que quando eu falo disso, o meu olho brilha, porque é uma coisa tão simples, né? Tão simples. E pra gente, uma coisa muito importante, que inclusive tem a ver com o coronavírus no sentido de imunidade. Para nossa mente conseguir funcionar, a gente precisa estar bioquimicamente equilibrado, né? Então a Karine faz também uma questão de mente e corpo, né, Ká? Como chama? Sim, decodificação da mente e do corpo. Isso. E aí... Por quê? Nosso corpo e nossa mente eles estão interligados. Então, Sim. quando a gente tem uma inteligência positiva alta, essa é a relação, né, com a nossa mente. Quando a gente tem uma inteligência positiva alta, a gente está no modo felicidade, né? Enfim, nós temos uma saúde mental. A imunidade melhor. E assim, não só mental, mas física, né? Física, exato. Uma saúde mental e física. Então, quando nós estamos tristes, tristeza, raiva, isso são tudo emoções primárias, sempre a gente vai sentir isso, né? Sempre, eu digo assim, é normal a gente sentir
de acordo com o que a gente vive no dia a dia. Mas quando a gente sente com frequência tristeza, então depressão, ansiedade, outras emoções negativas, no caso, isso tudo interfere no nosso corpo físico e a gente desenvolve doenças. Então, as Exatamente. doenças crônicas tem muito provavelmente a doença crônica que você tem aí do outro lado, né, tem a origem numa demanda emocional. Então, nosso corpo reage, nosso corpo, a nossa mente se comunica conosco através do sintoma. É assim que a mente conversa conosco. Então, Exatamente. Tanto né, que quando a pessoa está com ansiedade, ela tem sintomas, né, de taquicardia, sudorese maior, né, tal. quando eu estou E aqui, ó, estressada, eu fico com gastrite, dor de quando dor cabeça. de cabeça, enfim. Então, isso tudo pode gerar. Quando eu não consigo sair dessa situação, meu corpo ele fica se adaptando, se adaptando, se adaptando a essa demanda emocional e aí desenvolve uma doença crônica, né? Nós vamos É. falar em outras lives sobre doenças crônicas também, Aham. especificamente sobre doenças crônicas, então, nos próximos dias. Ó, a Patrícia tá falando, né? Medo de ficar sozinha estando mal. Ó, meninas, vocês viram o canal Física e Afins? Ouvir o que ela fala me faz muito mal. Se faz muito mal, não ouça. Disse que nada disso existe. Ela disse que na ciência não tem nada disso. Ela é física. O que que acontece, gente? Olhando pelo lado de inteligência positiva, ela é só uma pessoa que está dentro da verdade dela, falando o que ela acredita. Né? E aí, para ela, isso pode ser a verdade absoluta, pode fazer bem para ela. Se a gente ver que não faz bem para a gente, isso é uma das coisas, né? A gente precisa se blindar, né? Se blindar. E segundo, Deixar de acreditar me faz mal. O que é? eu acho que pelo que eu entendi, ela passou a assistir, né, o que essa pessoa estava falando, e só o fato de ela acreditar que aquilo poderia não existir fez mal para ela. Porque justamente, o que é? Ó, enjoo e diarreia, chega a estou doente. Sim, e dói muito, eu estava melhorando. Então não assista. Às vezes você pode assistir porque você é professora também e está interessada no conteúdo de física e tal. Mas a questão tem gente que acha que a Terra é plana, gente, né? Então, Cada um com né? suas crenças, né? Então assim, a gente precisa aprender justamente. Quando a gente usa a empatia, a gente fala assim, bom, isso é bom para mim, então eu pego, né? Isso não é bom para mim, então eu não pego, né? E aí, ó, de inglês, legal. Então, Mas a gente, deixa eu o que perguntar nós faz? para Pode falar. Patrícia. Deixa eu perguntar para Patrícia. É, ela falou que dói muito que você estava melhorando. Melhorando de quê, Patrícia? Porque eu não entendi o que você sente. É, só escreva para mim o que você sente que você estava melhorando, mas que Isso. agora não voltou. Só para não estar falando uma coisa. Ela fala da Elaine Orives. Hoje, por exemplo, eu ouvi uma pessoa falando, o Pyong Lee. Eu ouvi o Pyong Lee escrevendo assim que a internet tá aí para disseminar o ódio, né? E aí cabe a gente não permitir que isso aconteça com a gente. É verdade, né? Então, quando a gente tem uma inteligência positiva bem firmada, só que para acontecer isso, né, deixa só a gente terminar de falar com relação a essa questão do corpo, do físico, né? Eu sinto tristeza, incapacidade de ser amada. Tá. Patrícia, ó, você sente tristeza, incapacidade de ser amada, isso tudo tem causa, tá? E a causa está Perdeu no minha filha. subconsciente. Tá Então, consciente. só Uhum. que talvez a causa, na hipnoterapia, o que a gente trabalha? A causa inicial. A causa inicial é, claro, tudo aquilo que foi é, enchendo o copo, no caso, né? Tem uma emoção inicial que você aprendeu lá no início da vida, e ao longo da vida vai reforçando essa mesma emoção. Pode ser sim que foi a perda da sua filha, mas pode ser que seja o início, né?
da causa inicial seja lá bem antes disso, né? Isso foi apenas um reforço daquela emoção inicial. Então, dá para trabalhar assim, para você tratar essa tristeza na raiz, E né? ressignificar, né? Ressignificar até a perda. Exatamente, a gente ressignifica. Até a perda, a gente faz um trabalho muito legal para que você consiga ressignificar. Ressignificar parece que a gente você não vai esquecer Então, disso que significar, aconteceu, mas vai mudar não, o teu sentimento em relação à tua perda, né? é. Então, Vai ser aquele nó na garganta, né, Cá? Vai ser aquele, como se fosse aquele quentinho no coração, né? Aquele então quentinho. Mas a assim, é uma Patrícia, coisa e a Patrícia quente. falou assim, depois que ela se foi, tudo piorou. Então você sentia já antes de perdê-la, né? Então, e isso, claro, se intensificou. Então você pode trabalhar isso para tratar na raiz esse sentimento, esse sintoma, né? Eu Pra... falo isso porque eu perdi meu pai e meu irmão num acidente de carro. Então foi assim, repentino, foi brusco, né? A gente trabalhou bastante isso na sessão com a Karine. E você fez o que E na sessão? eu me despedi deles, né? Porque eu não tive essa oportunidade, né? De me despedir dele. E é tudo assim, as pessoas falam assim, nossa, você se despediu dele e tal. É consciente, ninguém dorme, né? A Karine, vocês ouvem bastante as lives dela, ela explica bastante aqui no conteúdo dela. Porque tem muita gente que acha que a hipnose vai ser, você vai dormir ou vai ficar olhando pro quadrinho lá rodando e tal. Não, não é. É tudo muito consciente, né? E é tudo assim, você traz do subconsciente para a consciência, né? Sim, eu fiz uma visualização do Gaspareto. E não tem nada de religião envolvido. Nada mesmo, assim, é tudo uma questão fisiológica, né? E fisiologicamente, pra gente, por exemplo, por que que hoje os velhinhos, né, o pessoal acima de 60 anos, que é grupo de risco para essa questão do coronavírus? Porque a imunidade, a reserva de imunidade está muito baixa. E por que que a reserva de imunidade está muito baixa? Porque a população está cada vez mais sedentária, porque a população esquece de comer fruta, verdura e legumes, fica só nos industrializados, porque a população esquece de beber água, pelo amor de Deus. Por falar nisso, vamos até beber um pouquinho de água. E o que que acontece, gente? O intestino vai inflamando, aí ele não consegue mandar informação direito, sabe? Neurotransmissores aqui para a hipófise, que é uma glândulazinha aqui do cérebro, e o cérebro não ele vai fritando, gente, vai fritando a cabeça. Né? Então, é muito isso. A gente está descuidado com a gente. Ó, a Vivi, quando perdi meu primeiro bebê, fiquei com medo, nada fazer sentido, e pelo contrário, vi como uma lição de fortalecimento e gratidão. Sim, a Vivi também tem uma história linda, assim, né? Não tenho hábito mesmo, pelo amor de Deus. Se vocês estão ouvindo essa live e não estão entendendo nada, não está fazendo nada de sentido, se pelo menos você beber água, a gente já ganhou o dia. Pelo amor de Deus. Porque assim, mas tem a ver para. Olha, duas coisas. Aprender a beber água e aprender a respirar. Pelo amor de Deus. Respira, segura e daí solta. Só o fato de fazer ativa o sábio dentro da gente, né? Já chama o iodinho. Tem uma auto-hipnose que eu disponibilizei essa semana, que é para ansiedade. E nessa auto-hipnose, não sei se você viu, Leila, a gente trabalha muito a respiração. Isso em auto-hipnose. Justamente. Então, Eu se vejo, você já tem fiz uma ansiedade, vai lá no link da bio depois, né? Depois da live. E clica lá no link da bio e a primeira opção lá no link é esse áudio de auto-hipnose para você acompanhar e fazer direitinho. Isso vai ajudar muito. Muita gente fala assim de mindfulness, fala de meditação, tal. E assim, e a pessoa fala o quê? Eu não tenho tempo para isso. Mas se você precisa arrumar tempo para respirar e para lembrar que você tem 5 sentidos. Você tem tato,
olfato, visão, audição e paladar. A gente só lembra do paladar. Principalmente nessa época que a gente só lembra do paladar. Mas todas as nossas emoções, elas são ligadas e são gravadas, né, no nosso subconsciente, sempre com relação a algum desses sentidos. Né? Ou foi um abraço, que você lembra o calor do abraço, ou foi uma cena que você viu, que te chocou, para os dois lados, né? Tanto foi um choque de felicidade quanto foi um choque de tristeza, né? Dessas outras emoções primárias, ou foi alguma coisa que você ouviu. Então a gente precisa lembrar de exercitar essa, junto com a respiração. Se junto com a respiração a gente exercitar os 5 sentidos, sabe? Eu gosto muito de fazer isso na caminhada. Hoje em dia não tá dando pra gente fazer. Mas na caminhada eu gosto, sabe, de sentir o cheiro, sabe? Principalmente em parque, né? Porque senão você vai sentir cheiro de combustível, né? De fumaça, de poluição. Mas a Karine, por exemplo, lá na mãe dela, meu Deus do céu, que delícia, né? Uma vez ela me ligou de lá, mandou um áudio, eu falei assim, nossa, Karine, eu tô tão programada para prestar atenção, que a Karine me falou uma coisa, mas eu prestei atenção nos passarinhos que estavam cantando lá, né? Respiração e os 5 sentidos, Patrícia, é isso que faz principalmente, na verdade não é só isso, é alimentação também, né? Alimentação, fazer coisas que gosta, por isso que a gente precisa fazer coisas que nos dê prazer. Né? A Vivi, por exemplo, ela é artesã, ela gosta de mexer com artesanato, essas coisas. Tem gente que gosta de ouvir música, tem gente que gosta de tocar música. Tudo isso é muito importante e a gente vai deixando para segundo plano por conta da correria do dia a dia. E isso tudo faz com que a gente desenvolva a nossa inteligência positiva. Né? Faz com que os músculos do cérebro eles estejam mais aguçados para a gente conseguir ver o positivo, a gente conseguir usar os poderes do Yoda. Senão, gente, a gente fica só usando a conversa do Darth Vader, entendeu? Venha para o lado negro da força, sabe? Sabe assim? Você pode ver que a respiração do Darth Vader é a respiração de gente ansiosa, né? Mas essa questão da respiração dá muito certo com a minha filha. Minha filha, ela tem ela tá bem melhor. Mas, por exemplo, quando ela vai por alguma situação, por exemplo, mudar de ano, vai mudar de sala, ela chegou a dias ficar assim, sentir mal, sentir enjoo. Acho que nem a Patrícia falou que sente enjoo, né, tal. E eu falava, filha, respira, respira, respira. Inspira e solta, inspira e solta, sabe? Tem várias outras alternativas. A gente visualizar, né? A gente fazer a visualização do que a gente quer que aconteça, porque o cérebro, ele não entende o que é real do que é imaginário. Então, se você... Ou mesmo lembrar, né? Eu até... Acho que no post de hoje eu falei sobre isso. Abraça. Você não pode... A gente não tá podendo abraçar os amigos. Abraça o travesseiro... Fecha os olhos e ativa os seus sentidos. Ativa os seus sentidos conscientemente para lembrar o cheiro, o tato, e vem, né? Porque toda essa informação tá no nosso subconsciente, né? E aí ele vem para a consciência e a gente tem aquele momento de ternura, né? A Patrícia falou que é ansiosa desde criança. Então, depois você entra ali no meu perfil e no link da bio, a auto-hipnose para ansiedade, anti-ansiedade. Anti-ansiedade. Me fala depois o que você sentiu, tá, Paty? Outra coisa, Leila, que eu lembrei agora, que é muito bom a gente fazer, é o exercício para cada coisa ruim que acontecer na nossa vida. Dos 3 presentes, né? Explica, Cá, explica. Cada coisa ruim que acontecer na nossa vida, aí a gente fala assim, meu Deus do céu, eu perdi um emprego. Meu Deus. Opa, peraí. O que 3 coisas que pode ser presente, né? 3 coisas boas para essa coisa ruim que aconteceu. Aí a gente começa a
colocar, né, nossos sentidos, então, o nosso foco no positivo. Ah, agora então eu fui demitida, então agora eu posso colocar meu projeto de empreender, né? Ah, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer. Três presentes, sempre vai ter algo Sempre. positivo para as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, a gente colocar o nosso foco para o positivo. Ai, meu Deus do céu, agora não posso atender mais presencial. Gente, o que não atender presencial vai me trazer de presente? Nossa, Né? pode Então, atender no mundo inteiro, né? Não está restrito àquela cidade, àquele local, né? Os horários, você... Meu Deus, é uma delícia! Porque, assim, eu tenho uma sessão às 9 horas. Se você pode fazer várias outras coisas até 10 para as 9, por exemplo. Sendo que se fosse em outro lugar, você teria que pelo menos uma hora de deslocamento, os custos envolvidos nisso, os custos para a pessoa, né? Durante 3 anos, eu trabalhei no Vigilantes do Peso. Né, eu já fui super obesa, já pesei quase 100 quilos e emagreci 33 quilos em 10 meses. E aí eu fui convidada por eles para ser orientadora do Vigilantes do Peso. E trabalhei, era uma delícia, tal, muito legal. Só que eu ficava assim, gente, eu não podia falar por conta de contrato, não podia falar sobre aquilo, só podia falar ali na reunião. Eu não poderia abrir uma live aqui e falar as coisas do Vigilantes do Peso, tal. E aí eu ficava assim, nossa, gente, tem muito... E as pessoas me perguntaram, porque eu tenho amigos, assim, em muitos lugares, né? outros E lugares do mundo, né? outros lugares do mundo, né? E a mulherada querendo emagrecer e não conseguia, tal. E eu falava assim, gente, eu não posso, eu não posso. Eu falei, você quer saber? O que me impede de voar? É o emprego? Sai dele. Simples assim, né? Não precisou ninguém me mandar embora, eu saí. Né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, eu trabalhava na Tóquio Marine Seguradora, que é uma das melhores empresas para trabalhar. É até hoje, já era quando eu trabalhava, eu amava o trabalho, mas eu comecei a ficar muito assim, chateada por não acompanhar meus filhos, muito culpada. Falei, bom, se eu sair do emprego, meu esposo teve uma mudança de trabalho, que ele teve um aumento no salário, que era o meu salário. Né? Então ele ganhava bem mais do que eu. Falei assim, gente, em que vai implicar eu sair do trabalho agora? Né? Para cuidar dos meus filhos, para ver eles crescerem. Financeiramente não ia implicar em nada. Né? Essa questão de, mas a gente vai se anular, tal, tudo. Falei assim, eu invento outra coisa para trabalhar, eu trabalho de outro jeito, tanto que inventei, né? Tanto que assim, eu sempre soube, desde quando a gente fez a formação de coaching, que a gente fez a formação de coaching juntas, né? E É a Cá, 2016. 2016, a Cá, né, gaúcha de Porto Alegre, morando aqui em São Paulo, sem conhecer ninguém, ela falou assim, eu só vou atender online, porque eu não conheço ninguém aqui, né, tal. E eu falei assim, não, ótimo que você vai atender online, né? Os clientes dela eram todos lá do Rio Grande do Sul. E aí, e o quê? Hoje, e era uma crença só, né, Cá? Com certeza. Tanto que eu deixei de fazer o curso de hipnoterapia em 2016 por essa crença, uma coach com crença limitante, né? Todos temos, gente. Todos nós temos, mas por achar que eu ia ter somente cliente online, não presencial, porque aqui eu não conhecia ninguém. Tá quase terminando o tempo da nossa live. Deixa eu só ver aqui. A Patrícia falou, verdade, pensa em dar aulas online. Com Então, certeza, o que que está Patrícia. pedindo, Patrícia? Nossa, e Né? no nicho dela, gente, inglês, aí fala assim, tem muita gente no meu nicho, mas não tem você. Vai ter gente que vai se identificar com você, né? As pessoas Exatamente. se identificam com pessoas. Então pode ter 10 mil professores de inglês, Mairo Vergara, não sei o que, não sei o que. Eles são ótimos, mas não tem você. Né? A Jack, do Ask Jack, eu adoro a Jack, do Ask Jack. Mas a Jack é americana e vai ter alguém que vai se identificar com você. Então, não tenha medo. Não tenha medo, descubra, né? Descubra o seu Exatamente. propósito e bora lá. Mais alguma pergunta, gente, para a gente finalizar essa live maravilhosa com essa minha amiga Ai, que delícia, maravilhosa. cara! Gente, olha só, então,
do que a gente falou aqui. O que vocês precisam fazer, então, para elevar, para melhorar, né, essa inteligência positiva? Ativar os 5 sentidos, né, no dia a Exatamente. dia. Nas tarefas, gente, sempre vocês podem estar ativando algum sentido de vocês. Não, no banho, gente, e é a tarefa assim, automática, é só vir para a consciência mesmo, né? Então, a auto-hipnose, para quem está ansiosa, entra lá, faça essa auto-hipnose anti-ansiedade. Fazer o exercício da gratidão. Então, 3 coisas pelas quais eu sou grata no meu dia. E também, para cada coisa ruim que acontece na nossa vida, olhar 3 presentes. O que essa coisa ruim pode me ensinar? O que eu posso aproveitar dessa coisa ruim que está me acontecendo? Gente, pum, bum! Eu Pronto. começo a tirar o foco, eu tiro o foco do negativo, o meu foco fica todo para o positivo, para a solução do problema. Paremos de olhar para o problema e sim para a solução do problema, né, Leila? Exatamente, exatamente. Gente, ó, a live fica 24 horas aqui no perfil da Cá. Então, se você entrou agora, assiste do começo, porque você precisa, né? E eu vou ver se eu consigo baixar e subir lá no canal do YouTube também. Vamos ver se eu consigo dar certo. Às vezes dá, às vezes não dá. Então também sigam a Leila, ela tem conteúdos maravilhosos, ela faz muita live, ela tem, baixa um e-book dela. Faz o teste, gente, faz o teste, né? Descobre como que tá a sua inteligência positiva e como você faz para virar a mesa. E quais são os sabotadores, né? Enfim. Saiba então, quem tá no comando aí, ó. Yoda, Darth Vader. Eu amo o que você faz, inclusive as suas. Como é que é nas empresas que você faz As palestras? Palestra, né? Treinamento. Eu vou te dar irmão. Põe a música e tal. É para esparecer. Então, agradecendo. Tem mais alguma pergunta rapidinho? Gente, 2 minutinhos. Sim, ela passa muita verdade. Vocês passam verdades. Obrigada, Patrícia. Obrigada. É de coração mesmo. Muito bom. Quero agradecer a oportunidade, Kai. É sempre uma delícia. Junto. Agradeço você por vir aqui para conversar com a gente. Eu já fiz várias lives lá no teu canal, no teu perfil, e você nunca tinha vindo aqui. Então, verdade, estou muito grata por você iniciar aqui esse projeto, que eu estou convidando várias pessoas para virem falar aqui no meu Instagram. Estou muito feliz que você iniciou esse projeto, né? O projeto. Ai, que lindo. Muito sucesso, Cá. Muito sucesso. Sempre, assim, né? Que você voe cada vez mais. Nós, né? Nós. Tá bom? Então tá encerrando aqui 26 segundos. Eu agradeço muito, pessoal. Então, entram aqui, se vocês não seguem aqui, sigam, entram lá na Leila também, baixam conteúdo, baixam material e... Que linda! Muito bom, muito bom. Agradeço e beijo.